pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Gentil, Giz de Almeida Pedroso, e hoje vamos começar a trabalhar um dos assuntos mais interessantes dentro da teoria da Constituição e até mesmo, para ser bem sincero, dentro do próprio direito constitucional como um todo, que é o estudo atinente, né, ao constitucionalismo. Gente, constitucionalismo, um tema muito perquirido dentro dos certames de concursos públicos e também de maneira um pouco mais pontual, né, também cobrado dentro das provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Constitucionalismo, gente, nada mais é do que um movimento, né, e todo movimento é sexy, né, da evolução das constituições. Então, o constitucionalismo, ele traduz o quê? Traduz um movimento político-ideológico que busca na sua existência, que busca no seu epicentro, nada mais, nada menos do que governos limitados. Inclusive, diga-se de passagem, não sou eu que trago esse conceito. Caraca, prof, quem que é que traz esse conceito, o introdutório? Esse conceito introdutório, ele acaba sendo ventilado, desenhado por Karl Loewenstein, né? Então, Karl Loewenstein, gente, dentro aí da sua obra, ele traz justamente nessa movimento introdutório um conceito, dizendo, né, que constitucionalismo nada mais é do que um movimento. E lembrem-se, todo movimento é sexy. Acredito que até por isso eu gosto muito dessa matéria, né? Ou seja, porque o movimento é sexy, traduz um pouco da história dentro do direito constitucional. Então, o direito constitucional, uma perspectiva histórica, apaixonante e instigante. Então, é um movimento político-filosófico, né? Que busca o quê? Que busca, gente, limitar o Estado. Mas como que faz essa limitação? Sempre por intermédio de regimes constitucionais, né? Diga-se de passagem, se a gente for visualizar, vislumbrar mais para frente, Canotilho, ele pontua que para que nós tenhamos esse governo propriamente limitado, necessitamos aí de 3 vetores. E por que 3, prof? Porque 3 é mágico, né? Porque 3 é holístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Isis, Osíris e Horus, Zeus, Atos, Poseidon. Lembrem, crime é fato típico, risco culpável, e podemos ficar horas e horas falando das tríades. Canotilho, ele traz, na verdade, 3 vetores para que nós compreendamos o constitucionalismo. E ele vai dizer o seguinte, gente, constitucionalismo busca o quê? A limitação do poder estatal. Show de bola, né? É o estudo acerca do movimento político-filosófico que tem, na verdade, como essência, né, limitar o poder estatal. A primeira forma de se limitar o poder estatal é por intermédio de cartas escritas. Quando eu falo cartas escritas, não estou falando cartas românticas, né? Aquelas cartas, né, de declaração que começam assim, nossa, chuchu, né? Meu animalzinho fofo, minha pandinha, minha gatinha, né? Não, eu estou falando de cartas constitucionais. Estou falando de Bíblia política, né? Estamos falando das magnas cartas. Então, em outras palavras, é um movimento, né, que busca a limitação estatal, primeiro, justamente por intermédio dessas cartas constitucionais, né? Ou seja, através das constituições, e não só por intermédio das constituições. E diga-se de passagem, isso, pelo menos relacionado às cartas constitucionais, vislumbraremos principalmente no chamado constitucionalismo clássico liberal, né? Mais ainda perceptível dentro aí da Revolução Francesa, ou pós-Revolução Francesa, que é o constitucionalismo francês. Falaremos isso um pouco adiante, só estou querendo trazer um aperitivo, né? Show de bola. Como que eu também trago esse movimento de limitação do poder estatal? Gente, eu trago esse movimento de limitação do poder estatal através também, por intermédio, melhor dizendo, da separação das funções do poder. Separação das funções do poder? Exatamente, né? Quando a gente fala no artigo 2º acerca dos sistemas de freios e contrapesos, checks and balances, e gente, são quantas as funções do poder? 3, porque é mágico, porque é holístico, né? Então, lá no artigo 2º está escrito, são poderes harmônicos e independentes entre si. Quais são esses poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Calma que nós falaremos disso mais pra frente, né? Também, justamente depois do constitucionalismo francês. Que loucura, né? Constitucionalismo francês, pós-Revolução Francesa, trouxe aí, né, grandes fenômenos que se encontram existentes até os dias atuais. Então, muito interessante, muito bacana essa atenção. E vamos além. Além dessas cartas escritas, além também, por demais, da separação das funções do poder, temos como último vetor, como último baluarte, justamente a ideia de direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais também começam a ser desenhados pós-Revolução Francesa, né, que é loucura, diga-se de passagem, as dimensões dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, tem aí, né, como diria Karel Vazak em 1979, o que? Como aí pontuação, né, das suas dimensões,
justamente os estándares da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, primeira, segunda e terceira dimensão, falaremos disso adiante, não tem nenhum problema, não tem nenhum óbice. E três, né, três dimensões iniciais, porque três é mágico, porque três é holístico. Iniciais, porque hoje alguns doutrinadores já trazem até uma quarta e quinta dimensão. De qualquer maneira, né, indo além, esses seriam aí os três vetores desenhados, pontuados por Canottilho, para que compreendamos o constitucionalismo, para que entendamos, melhor dizendo, né, esse movimento sexy, né, porque todo movimento é sexy, de limitação do poder estatal, né? Então, vou deixar aqui essa ponderação, vou aqui então somente trazer com vocês mais uma vez para que a gente possa memorizar esses três, né, esses três vetores, essas três diretrizes. Então, quais são as principais ideias, né? Então aqui, ó, três percepções: governo limitado por constituições escritas, separação das funções do poder, nosso artigo 2º, sistema de freios e contrapesos, checks and balances, e também, por demais, podemos falar da inserção de direitos e garantias, principalmente os direitos e garantias de natureza fundamental. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema, contudo, entretanto e todavia, é que alguns doutrinadores acabam se esquecendo do chamado constitucionalismo antigo. Prof, what the fuck is this? Né? Que bodega é essa? É o seguinte, eu disse para vocês que constitucionalismo é a limitação do poder estatal. E Canottilho, ele começa falando como que a gente limita? Por intermédio de cartas escritas. Não por outra razão, grande parcela dos doutrinadores, quando começam a falar sobre o constitucionalismo, eles partem justamente do constitucionalismo clássico liberal. E daí eles vão falar constitucionalismo clássico liberal, constitucionalismo social, constitucionalismo contemporâneo, chamado por alguns ainda de deontológico, pós-positivismo, né? Aí, neoconstitucionalismo, né? E outras nomenclaturas, outras tipologias, sem nenhum problema, né? Constitucionalismo de direitos e deveres, né? Enfim, vamos além. Temos ainda o transconstitucionalismo, constitucionalismo global, né? Temos constitucionalismo do futuro. Existem várias formas de constitucionalismo. De qualquer maneira, a grande parcela dos doutrinadores acaba se esquecendo do constitucionalismo antigo. E por quê? Porque o constitucionalismo antigo, ele não traz a limitação do poder estatal, né, por intermédio de cartas escritas. Caraca, prof, exatamente. Então ele era antigo, ele é muito antigo, né? Ou seja, ele é muito vetusto. São quantas as formas de constitucionalismo antigo? Gente, os doutrinadores, os poucos que falam do constitucionalismo antigo, destacam quatro. Quatro, então não é mágico? Não. Então, quando a gente fala de constitucionalismo antigo, no T do antigo, coloquem chifrinhos, né? Coloquem chifrinhos por quê? Porque é capiroto, é gutinhoso, né? Foge aí da nossa regra holística, foge da nossa regra mágica das tríades de Harry, Rony e Hermione, Han, Luke e Leia. Então, em outros dizeres, nós temos quatro etapas, né? Ou pelo menos quatro momentos onde a gente pode estudar este constitucionalismo antigo, onde a gente pode compreender a limitação do poder estatal, ainda que nós não tivéssemos cartas escritas. O primeiro, né, primeiro deles é justamente, né, um estado chamado de Estado teocrático. Estado teocrático, e a gente vai trazer uma proposta mais dirigida e mais compreendida acerca dos hebreus. Então, hebreus e o Estado teocrático, né? Vamos aqui trazer para vocês o slide, né? Vamos então pontuar com vocês essa nova roupagem, né? Hebreus e o constitucionalismo, né? O constitucionalismo que a gente fala, chamado de constitucionalismo antigo. Gente, primeiro detalhe, né? Notem o seguinte, quando eu falo dos hebreus, e eu estou falando de um Estado teocrático, eu quero dizer que para os hebreus a limitação do poder, né, do poder estatal era decorrente de um direito natural. Quem que traz esse direito natural? Né? Quem traz esse direito natural é Deus. Por isso que a gente chama de teocrático. Né? Teo vem de Deus. Então Deus, né, era justificativa para a limitação do poder estatal. Que interessante, prof, que loucura, né? E diga-se de passagem, quando a gente estuda até mesmo direito penal, naquela primeira finalidade da pena, na chamada finalidade retributiva, ou ainda chamada de teoria absoluta, nós vemos muita justificativa de algumas sanções pautadas, né, numa proposta não só de vingança, mas justificada aí por intermédio de sanções divinas, né? Que interessante, que loucura. De qualquer maneira, então Deus justificava a limitação do poder estatal por intermédio aí, né, das suas normas oriundas de um direito natural. Acontece que quem poderia interpretar, quem poderia compreender essas normas?
tão somente os profetas. Então, gente, os profetas, eles eram os responsáveis por fiscalizar e punir os governantes. Eles eram, na verdade, os responsáveis para materializar a interpretação, né, aí das leis do Senhor. Que interessante. Então, a primeira proposta desenhada de um constitucionalismo antigo era um constitucionalismo, né, pautado numa limitação aí divina, uma limitação trazida e ventilada pelos profetas, intérpretes aí das normas divinas, das normas, né, naturais. De qualquer maneira, nós temos ainda outros momentos, e eu vou deixar os próximos 3 momentos desse constitucionalismo antigo para trabalhar com vocês no próximo bloco. Até porque, assim a gente pode falar no próximo bloco, de 3 movimentos, 3 momentos do constitucionalismo antigo, e 3 sempre é mágico, sempre é holístico. Até lá, deixo para todos, desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.